Fala galera, voltemos. Então, para a última parte aqui dos assuntos, chegamos em gases, que foi a aula que a Gi deu pra gente. Então, eu deixei lá para vocês no Moodle um resumo, assim, um mapa mental que eu fiz da parte de gases com algumas coisas importantes. Eu quero explicar ele aqui para vocês e a gente vai fazer um exercício também, tá bom? Então, eu deixei aqui tudo anotado as coisas importantes que a gente precisa. Então, a gente precisa saber da lei de Clapeyron, que é a lei dos gases ideais, lembrando que é PV igual a nRT, tudo bem? Essa fórmula é bem importante, a gente usa ela há 1000 anos, então a gente vê ela o tempo todo, tudo bem? Então essa aqui eu acho que o vestibular não dá, precisa saber, tá bom? Ela é bem importante. Uma que a gente vai acabar utilizando bastante é o que a gente viu em concentração, né? Ou o cálculo das soluções, que é o número de mol. Então a gente sabe que o N, que é o nosso número de mols, é igual ao M sobre o Mzão. O que é o M? O M é a massa que eu tenho, que algum exercício me deu, 20 gramas de tal coisa, 43 gramas de tal coisa. É uma massa problema, digamos assim. E o Mzão é aquela massa que a gente tem na tabela periódica. Então o elemento oxigênio sempre vai ter essa massa de 16 gramas, o hidrogênio sempre uma massa de 1 grama, esse daqui ele vai te dar ou a tabela periódica, e você sempre vai fazer pela substância. Então se eu tiver um H2, eu tenho 1 grama vezes 2 hidrogênios, então 2 gramas por mol de hidrogênio, tudo bem? E assim por diante. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um Megazord aqui, eu junto as duas e eu formo uma fórmula nova, que não é muito nova, né? Então eu fico com PV igual ao invés de eu colocar o N, eu coloco a massa sobre a massa molar. E aí com isso eu consigo achar massa de um problema ou a massa molar de um problema. E que abre a possibilidade para mais coisas pra gente aqui com a mesma fórmula. Vezes RT. Aí, gente, só lembrando o que é esse R, né? É a constante dos nossos gases. Ele varia de acordo com as nossas unidades. Então nem sempre ele vai ter esse valor, tudo bem? Esse valor é quando a gente está trabalhando com a pressão em atm, um volume em litros, um M em mol e uma temperatura em Kelvin. E esse valor ele é dado para a gente nos vestibulares, vocês não precisam decorar. Esse aqui é o mais famosão, que é o que a gente utiliza mais, mas existe o 8,314 que a gente utiliza para Pascal, existe vários outros valores, milímetros de mercúrio, que acho que se eu não me engano é 62, então esses valores eles vão variando. A única coisa que a gente precisa estar atento é que o nosso R vai ditar pra gente qual que vai ser a unidade das nossas outras incógnitas. Então, se o nosso R tá em atm litro por mol K, minha pressão tem que estar em atm, meu volume tem que estar em litro, minha molaridade tem que estar em N, em mol, e minha temperatura tem que estar em Kelvin. Então, se eu uso R com tal unidade, a minha substância também tem que estar com tal unidade, tudo bem? Isso aqui é importante. Aí existem duas condições, digamos assim, dois modos que as reações elas acontecem, que geralmente ele vai falar para você, ou CNTP ou CATP, ou ele vai te falar a temperatura e a pressão que está acontecendo na reação. Quando ele fala CNTP, significa condições normais de temperatura e pressão, é o mais comum de cair. Aí a gente sabe que é 0 graus Celsius, ou 273 K, e 1 atm. E o volume dos gases que ele dá pra gente que é 22,4. Alguns vestibulares arredondam para 22 ou para 23, ele vai te dar no enunciado como ele quer que você utilize. Caso ele não der, você vai utilizar 22,4 sempre, tá bom? E CATP é menos comum de acontecer, que quando a gente fala de uma temperatura de 25 graus Celsius. Essa é a grande diferença. E o volume molar aumenta um pouquinho para 25, mas você pode usar o 22, isso não vai variar tanto. Eu acho meio difícil eles pegarem um pouco nessa questão de dado assim, muito pertinho um do outro, sabe? E aí uma coisa bem importante é quando a gente transforma de graus Celsius para Kelvin, né? Porque, por exemplo, aqui em geral a gente vai trabalhar com Kelvin. Geralmente com graus Celsius a gente não trabalha muito nenhum R e utiliza graus Celsius, sempre K. Então, muitas vezes ele vai te dando enunciado uma temperatura em graus Celsius, você tem que transformar para Kelvin. Como a gente faz isso? Você vai pegar a temperatura em graus Celsius e somar 273. Essa é a diferença entre eles, tudo bem? Então, por isso que eu coloquei aqui 0 graus Celsius ou 273, porque é 0 mais 273, e 25 ou 298, é o que a gente mais utiliza nos exercícios. Essa temperatura de 298 ou 300, que é 27.
valores mais redondinhos. Então, é sempre a temperatura que eu tenho em graus Celsius mais 273. Esse aqui ele não dá, a gente precisa saber, tá bom? E aí, muito que eu vi pra gente na aula que a Gi deu pra gente, nos exercícios que a Gisele fez, a gente viu várias coisas que eu preciso desse lado aqui. Então, os gases, eles geralmente vão estar em recipientes fechados quando a gente faz as nossas reações, as nossas transformações. Então, o que eu quero dizer quando eu tenho um recipiente fechado? Quer dizer que esse gás não vai para lugar nenhum. Então, se eu coloco ele na balança, antes e depois de uma reação, ele sempre vai ser o mesmo. Então, o nosso N nessa fórmula aqui, ele vai ser sempre o mesmo, antes e depois. Então, eu sempre posso cancelar ele e formar novas fórmulas a partir disso. Então, o que eu faço? Eu peguei aqui meu PV igual a nRT inicial e igualei ele ao final, tudo bem? Como eu sei que a minha quantidade de matéria e o meu R, que é uma constante, né? Uma constante que ela não varia. Eu posso cancelar esse N e esse R. E aí, o que me sobra se eu cancelar esses dois? Eu fico com PI, VI, TI igual a PO, VO, TO. Então, o nosso macete para decorar essa fórmula é PVT Pivotol. E ela serve para muitas coisas mesmo, vários tipos de transformações de gases. A única coisa é que a gente precisa ter um recipiente fechado. E aí a gente vai variando um desses três e descobre o que acontece depois. Tudo bem? Então tá vendo que esse aqui, ele parte dessa fórmula. Então caso você não lembre na hora, você pode desenhar essa fórmula e chegar nela. Tudo bem? É bem legal essa parte. Então eu deixei os três casos que a gente tem. A gente pode deixar a pressão constante, o volume constante ou a temperatura constante. Como três coisas para variar muito, a gente sempre deixa uma coisa igual e varia as outras duas. E vê quando eu vario uma, o que acontece com a outra. E quando eu vario a outra, o que acontece com a uma. É isso que a gente está vendo. Quando eu deixo minha pressão constante, eu estou variando ou o volume ou a temperatura. E aí eu quero ver o que acontece com um ou com o outro. Tudo bem? Então, quando eu falo que eu deixo constante igual, sempre significa que você pode cancelar esse valor, porque ele vai ser igual no início e no fim. Então é como se eu tivesse uma igualdade de uma expressão matemática e tivesse 10 dos dois lados. Eu posso cortar, certo? Só que aqui, na verdade, é uma letra. Você não precisa do valor, porque você sabe que no fim vai cortar. É como se fosse x de um lado e x do outro. Você não precisa saber o valor de x. Você sabe que x vai dar igual a zero, porque é x menos x igual a zero. Então, quando eu deixo meu P constante, corto, eu fico com VI, TI, V0, T0. Gente, não precisa decorar essas fórmulas aqui. É só você ver essa daqui e você ver o que está constante e cortar, e aí você chega nelas, tudo bem? Deixei aqui só para ficar indicado. Esse aqui é chamado de transformação isobárica. O que é iso? Iso é mesma, mesmo, igual. Aí bárico tem a ver com o bar, que é uma unidade de pressão. Volumétrica, quando eu tenho o mesmo volume. E isocórica é a mesma temperatura. Então, o que acontece com as nossas fórmulas de acordo com as transformações? Esses são os nomes, às vezes eles aparecem um pouquinho mais chatinho, mas muitas vezes ele fala, quando o volume é constante, quando a temperatura é constante, aí você vai cortar e chegar neles, tudo bem? E aí você vai ver, por exemplo, o que acontece. Se eu aumentar minha pressão aqui, eu tenho que diminuir meu volume, porque aí vou ficar com a minha igualdade, como se fosse uma balança mesmo, tudo bem? Vamos fazer um exercício aqui para ver o que pode acontecer? Peguei um meio dificinho aqui da lista, que a Gi fez pra gente, peguei o 4, porque eu vi que muita gente pode ter dúvida dele, né? Eu quando fiz, eu fiquei, errei primeiro, depois aí eu acertei. Então vamos lá ver qual que é a pegadinha desse exercício, né? Ele fala assim, certa massa de um gás ideal sofre uma transformação na qual a sua temperatura em graus Celsius, essa parte é importante, graus Celsius, é duplicada, a sua pressão é triplicada. Então, ó, se a temperatura é duplicada, a sua pressão é triplicada e o seu volume é reduzido à metade. Gente, então nesse exercício eu peguei aqui um caso que varia os três, que é difícil. Então, você já vê assim o que está acontecendo, tá bom? Mas em geral você vai ver dois variando. É só porque aqui é bom ter um exemplo na revisão pra gente ver o que pode acontecer lá na hora do vestibular. Aí você não se assustar porque você já viu isso aqui agora, tá bom? Aí ele pergunta qual que é a temperatura do gás no seu estado inicial, era D. Bom, gente, aí você vê, né, que na sua alternativa só tem número. E ele não te deu nenhum número no enunciado. Aí você fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, começa a rezar, começa tipo, vamos lá. Gente, calma, para, respira e vamos lá. Bom,
Gente, primeiro que uma coisa bem importante, ele dá temperatura em graus Celsius e ele te pediu em Kelvin. Então, o que tem que vir primeiro na sua cabeça? Transformação de temperatura. A gente sabe que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então, com isso, eu já consigo ter algum valor numérico ali. Ó, vamos ver o que está acontecendo primeiro com tudo aqui que ele me deu. Vamos resumir aqui, ó. Vamos lembrar da fórmula? PVT Povotó. Sempre bom relembrar. Essa parte aqui, eu acho que esse macete ajuda bastante. Geralmente não gosto muito de fazer isso, mas esse aqui é legal porque é bem simples, né? Então sabe que no inicial é igual ao final. PVT Povotó. Pelo menos sabe o que a gente tem. A gente tem uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. Se ele deu em graus Celsius, a gente sempre usa em Kelvin, lembra? Então eu tenho minha temperatura inicial em graus Celsius mais 273. O que aconteceu no fim? Bom, a minha pressão é triplicada. Então, a minha pressão final ela é igual a 3 vezes a minha pressão inicial. Foi isso que eu coloquei. O meu volume é reduzido à metade. Então, é o meu volume inicial dividido por 2. E a minha temperatura é duplicada. Só que, gente, o 273 é uma transformação. Você não multiplica ele por 2 também. Você multiplica só a temperatura em graus Celsius. Então, é 2 vezes a temperatura em graus Celsius mais o 273. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir na fórmula. Então, a gente vai ter o PVT Povotó. Lembrando sempre, gente, ó, deixei aqui até anotado, tava esquecendo, dessa transformação aqui. É muito importante guardar isso no coração, gente, que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273, tá bom? O que a gente tem? PVT Povotó. Eu substituí aqui todos os valores e a gente ficou dessa maneira. Bom, vamos cancelar então o que tá igual dos dois lados, que a gente sabe que vai dar 0, né? Vai dar 1. Bom, temos aqui então o PI cancelando com o PI e o VI cancelando com o VI. O que a gente fica? 1 sobre TI mais 273 e 3 sobre 2, ó. Lembrando que tem um 2 aqui, ó, do VI sobre 2. 2 vezes 2, 273. Bom, gente, o que eu fiz? Eu passei isso daqui para esse lado e isso daqui para esse lado. É isso que eu fiz. Que a gente ficou dessa maneira aqui. Aí eu fiz uma distributiva, né? A gente tem entre parênteses aqui. Então eu multipliquei esse 2 pelo 2TI e o 2 pelo 273. Gente, vamos minimizar os cálculos na hora, porque a gente não tem muito tempo, né? Muita questão para fazer. Legal que a Unicamp deu mais tempo, né? Deu 1 hora de prova. Mas é sempre bom a gente maximizar o nosso tempo. Então, o que eu fiz? Eu deixei 2 vezes 273, porque lá no fim ele vai cancelar, não preciso fazer essa conta. Então eu deixei 2 vezes 273 e 3 vezes 273 aqui. Quando eu passar esse 3TI para esse lado e o 2 vezes 273 para esse lado, a gente vai ficar dessa maneira aqui. Então fica que TI é igual a 1 vezes 273. Aí você chega aqui e tem uma alternativa 273. Gente, essa temperatura que você achou aqui, ó, o tempo todo foi em graus Celsius. Cuidado, essa não é a resposta. Me pegou também, vamos ser sinceros. Não é a resposta, essa resposta é em graus Celsius. O que você tem que fazer? Se ele te pediu em graus Celsius, você tem que transformar. Então, você vai pegar 273 graus Celsius mais 273 a transformação. E aí você vai chegar em 546 Kelvin, que é a alternativa D. Então, tome muito cuidado nessa parte, tá bom? Gente, é isso. Eu peço desculpa pela demora para colocar a aula de revisão de vocês. Eu fiquei um pouquinho doente semana passada, mas estamos aí. Tá um pouquinho perto da Unicamp, fiquem tranquilos, comam bem, tentem descansar, tentem dormir um pouco, tá tudo certo. A gente chega junto, a gente chega lá, tá bom? Eu sou só estagiária, mas a gente tá aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai ter a live na sexta-feira. Eu vou trazer alguns exercícios resolvidos, qualquer dúvida que vocês tiverem, temos a lista de revisão que a Gi colocou pra gente. Então fiquem à vontade para chamar pelo WhatsApp, tudo que vocês tiverem à disposição estamos. Tudo bem? Pessoal, um bom descanso, fiquem bem e um abraço, tá bom?